E aí galera do oitavo ano, professor Marcos aqui, tudo tranquilo com vocês? Espero que estejam todo mundo bem, tranquilo, sem nenhum problema. Pessoal, é o seguinte, antes de iniciarmos a aula de hoje, né, queria deixar um aviso para vocês a respeito das atividades. Só mais uma vez cuidado quando forem me enviar a atividade, para vocês, ao tirarem a foto, certificarem que a foto está nítida, tá? Porque tem alguns que estão me enviando as fotografias e a imagem está saindo embaçada, aí eu não tem como corrigir com a imagem embaçada, né? Então, então só peço que vocês verifiquem se realmente a foto que você tirou tá nítida, dá pra ver as questões, porque aí para eu não ter que depois responder vocês pedindo novamente para reenviar a imagem da atividade, certo? Então, só este detalhe. Bem, hoje falaremos sobre o que? Nossa quarta semana, entrando para a quarta semana. Terceira semana ficou com o professor Pedro. Agora a quarta semana volta a ser eu novamente. Falaremos hoje sobre dois gêneros textuais. Primeiramente, sobre entrevista e carta. Então, entrevista você já conhece, todo mundo já viu o que é uma entrevista, certo? Amigo, realmente é um constrangimento. Boa noite. É um problema essas escadas volantes aqui estarem desativadas? É um problema? O que é que você acha desse desativo? Acho que tu tá engarrafando a parada aí. O que acontece com a entrevista? Na entrevista nós temos algumas particularidades, porque primeiramente é um gênero que geralmente aparece em televisão. Então a gente associa sempre a imagem, aquela que tem um repórter perguntando e que tem a pessoa que está sendo entrevistada respondendo. Só que a entrevista ela pode acontecer também dessa mesma forma e depois ser passada para a forma escrita. Quando ela é passada para a forma escrita, o que acontece? Tem toda uma estrutura que a gente vai ter que ir se adaptando, tá? Então, bora ver logo aqui algumas características da entrevista. A primeira delas é a função informativa. Então, geralmente a entrevista tem a função de te informar sobre algo. Então, vamos supor que é escolhido um tema. A partir desse tema, é debatido, é feita entrevista com alguém. Geralmente é entrevistado algum especialista da área. Então, por exemplo, atualmente vocês podem até prestar atenção que o que está sendo entrevistado são pesquisadores, são pessoas da área da biologia, são pessoas da área da ciência que estudam vírus. Então, essas pessoas elas são entrevistadas exatamente para dar uma informação sobre como é que está acontecendo, como é que está sendo tratada essa questão do vírus, disseminação, a respeito da vacina, a respeito da cura, a respeito dos cuidados. Então, geralmente, a entrevista ela tem esse caráter informativo. Só que acontece, não tem só esse é o que a gente mais conhece, mas tem esse segundo aqui, porque geralmente a entrevista ela vai variar de acordo com a situação. Então nós podemos ter entrevista tanto jornalística, que é essa que eu citei anteriormente, como entrevista de emprego. Vocês, quando forem começar a trabalhar, vão passar por uma entrevista. Chegando na entrevista, lá a pessoa do RH, que geralmente é uma mulher, ela vai fazer uma série de perguntas para você exatamente para analisar o seu perfil. Se o seu perfil se encaixa com a empresa, se encaixa com o tipo de emprego que você realmente está almejando. Então essa entrevista tem outra função. Não é a função de jornalista, é a função de colher informações sobre você para ver se seu perfil se encaixa. Então é uma função diferente, tá? Tem entrevista psicológica para quem vai para atendimento no psicólogo. Tem entrevista esportiva, que é aquela que é feita com atletas. E por aí vai. Ela é um gênero muito marcado pela oralidade, ou seja, aquela questão. Eu pergunto, você responde. Eu pergunto, você responde. Isso é a característica básica da entrevista. Ela marca o discurso direto, que é aquela conversa direta. Eu pergunto algo diretamente, você me responde diretamente. Mas às vezes tem esse caráter de subjetividade. O que é subjetividade? São as impressões que você tem a respeito de determinado assunto. Então, por exemplo, eu posso fazer uma entrevista com vocês e perguntar o que vocês estão achando desse período de aulas remotas, de aulas através de vídeo. E vocês vão dar suas impressões. Vamos dizer que vocês estão gostando, se não estão gostando da pessoa. Tem hora que eu gosto, tem hora que eu não gosto. Então essas impressões de vocês são marcas de subjetividade, tá? Então acontece também na entrevista. A pessoa pode dar a sua opinião, pode demonstrar o seu sentimento em relação a determinado tema que está sendo abordado.
Próximo tópico, ela mescla linguagem formal e informal. Essa mescla aqui, pessoal, por que acontece muito? Porque já falei aqui no terceiro tópico que é um gênero oral, é um gênero que marca muito a oralidade, essa conversação direta entre o interlocutor. Mas exatamente por esse motivo, o que acontece? Vai ter essa variação entre linguagem formal e informal. Então, se é uma entrevista mais formal, então com especialistas, com pessoas de uma determinada área específica, então o caráter da entrevista, a linguagem da entrevista vai ser mais formal. Se for entrevista, por exemplo, com uma pessoa na rua, entrevistando a respeito de qualquer outro assunto, entrevistando, por exemplo, um atleta sobre o jogo, entrevistando pessoas que não são famosas, então o que vai acontecer? A entrevista vai fluir de maneira um pouco mais natural, a conversa vai ser mais informal, certo? Vamos agora ver o gênero carta. Qual é a diferença entre entrevista e carta? Vocês vão perceber que são gêneros que têm algumas coisinhas parecidas em relação à oralidade, a conversa um pouco mais objetiva ou subjetiva, dependendo do caso, mas em geral são totalmente diferentes, até porque são gêneros totalmente diferentes. Em relação à carta, ela pode variar entre um texto sendo narrativo, descritivo ou até argumentativo, dependendo da sua finalidade, certo? Então não esqueçam disso. O que acontece? Segundo tópico, pouco utilizado atualmente, visto a expansão das tecnologias. Hoje em dia, a carta, quando se fala em carta, as pessoas vão ter estranho. Por quê? Porque é um gênero que ele está meio que em desuso. Você pouco vê pessoas fazendo uso de cartas. Por quê? Porque hoje em dia, com o advento da internet, temos e-mails, temos as redes sociais, tem um próprio telefone celular. Hoje em dia o pessoal manda muito áudio, grava vídeo chamada. Então, a função social da carta, ela está meio que sendo substituída. E aos poucos as pessoas vão deixando. Mas tem gente que ainda se utiliza muito das cartas. Até porque vocês vão ver que carta não existe só aquele tipo de carta que você faz quando está lá no sexto ano, lá na quinta série e manda lá pro coleguinha apaixonado. Não. Ela acabou diversificando e tem pessoas hoje em dia que acabam se utilizando de carta também. É raro? É muito raro. Hoje em dia é mais prático você enviar um e-mail que chega na hora. Carta já é um pouco mais difícil. Dependendo da situação comunicativa, ou seja, do que eu quero fazer, de qual é a minha intenção em escrever essa carta, ela acaba mudando de pessoal, que é aquela carta que você envia para algum amigo, algum parente, e pode passar a ser uma carta argumentativa, você argumentando sobre algo, uma carta de reclamação, você enviando a carta reclamando sobre alguma coisa, pode ser para a prefeitura, pode ser sobre uma matéria, pode ser sobre qualquer assunto. Pode variar para a carta do leitor, que é aquela carta em que o leitor escreve quando vê uma matéria e aí acaba querendo comentar sobre aquele assunto. Ele escreve uma carta endereçada à empresa, ao jornal que fez aquela matéria. E também temos carta aberta, que é quando você escreve uma carta e ela é publicada ali no jornal, geralmente em jornais, tá? Ela é publicada. E aí é aberta ao público, você endereça a população em geral. Dependendo disso, o que acontece? Dependendo de qual a função, de qual tipo de carta eu vou escolher, ela vai mudar o seu nível de formalidade. Então, por exemplo, se você escreve uma carta para um amigo seu, para um irmão, para um primo, algum parente, algum colega muito próximo seu, a carta fica bem informal, porque você não precisa da formalidade. Mas se é uma carta, por exemplo, de reclamação, reclamando, por exemplo, com a SDU, em que não tem saneamento, não tem saneamento aqui na minha rua, falta asfalto, falta limpar aqui os matos que tem aqui. Você não vai escrever uma carta de qualquer maneira, você vai fazer uma carta mais formal, porque você está enviando essa carta para um órgão que é um órgão técnico daquele setor. Então, o grau de formalidade acaba alterando. E, consequentemente, a linguagem. Então, em geral, a carta tem que ser objetiva e simples. Você não vai escrever, por exemplo, uma carta com um texto enorme. Você vai direto ao ponto. Então, a linguagem tem que ser objetiva e simples. Você não vai ficar enrolando o que você quer. Você quer falar sobre qual é determinado assunto, você escreve e envia. Então, já vimos aqui os dois gêneros. Gênero entrevista e gênero carta. Agora vamos adiante. Vamos agora ver a estrutura desses dois gêneros.
Em relação à estrutura, tem estruturas totalmente diferentes. O que é estrutura, professor? Estrutura é como que é montado, qual é o passo a passo para ser feito uma entrevista e o passo a passo para ser feito uma carta. No caso aqui da entrevista, tem sempre a figura de duas peças importantes, porque senão não se configura entrevista, que é o entrevistador e o entrevistado, ou entrevistados ou entrevistadores, que pode ser mais de um entrevistador, mas tem que ter sempre essas duas peças, porque senão não é entrevista. Já viu entrevista sem alguém perguntando e sem ter alguém respondendo? Não existe. Ela geralmente, basicamente sempre, ela é feita em primeira pessoa, porque quando eu pergunto, é eu, primeira pessoa, que estou fazendo. E quando você responde, é você, a primeira pessoa que está respondendo. Então, não há mais geralmente mais de uma pessoa, tá? Tema é o que vai ser abordado. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou entrevistar alguém relacionado à educação. Então, o tema será educação. As perguntas serão sobre educação. Ou o tema será a violência. Então, as perguntas serão sobre a violência. O tema é sobre, sei lá, futebol. Então, as perguntas serão relacionadas ao futebol. Então, o tema é a escolha do que vai ser abordado naquela entrevista. O roteiro. O que é o roteiro? Por exemplo, se eu vou escolher o tema futebol, faz sentido eu ir lá e fazer perguntas a respeito do vôlei? Não, eu estou fugindo do meu roteiro. Por que o roteiro, toda pessoa que vai fazer entrevista, ela já vai com as suas perguntas basicamente prontas, tá? Ela pode alterar ou incrementar uma pergunta em cima daquilo que ela já fez pronto. Então, bora supor que eu vou fazer entrevista com alguém e eu elaboro, já escolhi meu tema, e eu elaboro 5 questões para perguntar. Dessas 5 questões, eu não vou fugir delas. Eu vou perguntar sobre essas 5 questões. Então, aviso a pessoa: vou fazer algumas perguntas para vocês sobre tal assunto. Aí a pessoa: não, tudo bem. Aí, dependendo da resposta dela, eu posso incrementar uma outra pergunta, ou pedir mais uma explicação, ou um outro detalhe. Então, aí eu não estou fugindo do meu roteiro. Eu estou incrementando ainda informações, só que eu criei no momento. Mas, em geral, eu já vou com minhas perguntas prontas. Eu não vou ficar inventando pergunta na hora. Em relação ao título, nesse título aí, pessoal, só acontece em entrevista impressa, tá? Então, vocês vão ver no final aqui, que é na entrevista impressa, é colocado um título, um subtítulo, como se fosse uma notícia ou uma reportagem. Só que aí, em seguida, vem lá a apresentação de quem está sendo entrevistado e, obviamente, vai aparecer em seguida as perguntas e as respostas. Vamos agora ver a estrutura do gênero carta. A carta vocês já conhecem, tem sempre esse aqui, ó. O remetente e o destinatário. Remetente, aquele que escreve a carta, que envia. Destinatário, aquele que recebe. Tem que ter local e data, isso sempre tem que ter, para identificar de que cidade você está escrevendo, de que bairro, e que dia que você escreveu a carta. E o vocativo. O que é o vocativo? O vocativo, ele vem sempre separado por vírgula, e a expressão a quem eu direciono a carta. Então, bora supor que você escreva a carta para sua mãe, seu pai, ou para algum parente seu. Você vai colocar lá, por exemplo, querida mãe, vírgula, aí você começa a escrever. Então, esse querida mãe é a expressão que indica a quem você está endereçando a carta. Professor, não é o mesmo destinatário? Não, destinatário pode ser a mesma pessoa, mas o vocativo é a quem é o início do seu texto em si. Você já endereça para alguém, você se refere a alguém. Corpo do texto é o assunto que você vai tratar, e aí pode variar. A despedida é a expressão que você utiliza para se despedir de alguém. Então, até a próxima, ou tem gente que coloca só assim, beijo, ou então falou, valeu. Depende muito de para quem você endereça essa carta. E por último, a assinatura, obviamente, tem que dizer quem que está escrevendo. Tem gente que não coloca assinatura porque já coloca lá no remetente, tá, o nome. Vamos falar agora de pontuação. Pessoal, a respeito da pontuação, eu não vou falar de todos os sinais de pontuação, até porque ficaria uma aula enorme. Mas eu vou falar daqueles sinais que mais aparecem tanto na entrevista quanto na carta. Primeiro deles, óbvio, sinal
de ponto, que é o ponto final, que a gente já conhece, que é aquele utilizado para terminar uma ideia, encerrar uma frase, encerrar um discurso, encerrar um período. E aqui temos o exemplo. Hoje a aula é sobre pontuação. Falei a minha frase, disse o que eu queria falar, ponto final. Vírgula, vírgula, pessoal. Muita gente pensa que vírgula só é usado para destacar enumerações, tá? Ou uma sequência de informações, mas não é assim. Vírgula tem vários e vários usos. Então, ela em geral indica uma pausa, tá? Ela indica aquela pausa que você faz no discurso. Tem gente que faz essa pausa quando respira. Tô falando, puxei o ar, eu boto a vírgula. Tá errado. Não é assim que se utiliza a vírgula, não. A vírgula, ela serve para separar períodos ou destacar algumas informações, tá? Então ela separa termos da mesma função, no caso, dois sujeitos, dois advérbios, dois adjetivos e por aí vai. E também pode separar o aposto e o vocativo, que nós vamos falar dele separado daqui a pouco, tá? Então aqui é o uso mais comum, que a gente já sabe, que é quando eu separo algumas informações em sequência. Então, teremos aulas de português, matemática, ensino religioso e artes. Então, com uma sequência de matérias, eu vou colocando vírgula entre os termos. Aqui, pessoal, é o nosso caso de vocativo. Ó, José Theo, vá deixar o lixo lá fora. Então, geralmente, quando a mãe dele briga com ele, fala assim: José Theo, vá deixar o lixo lá fora. O que acontece? Essa expressão José Theo, separado por vírgula, é exatamente para indicar o que? O vocativo. É a quem que a mãe dele endereçou a fala. Tá? Se fosse com a Chiquinha, Chiquinha, vou deixar o lixo lá fora. Raimunda, Raimunda, vou deixar o lixo lá fora. Então, eu endereço a minha frase a alguém, direciono a minha frase a alguém. Esse aqui é o vocativo, direciona a fala para alguém. E aqui temos o aposto. O aposto, pessoal, ele pode ser explicativo, que é o que a gente mais utiliza, mas tem outros tipos de aposto, tá? Aqui, Maria Eduarda, com muita preguiça, leu os textos da última aula. Então, o que acontece? O aposto, geralmente, ele vem entre duas vírgulas, certo? Então, eu falo, Maria Eduarda, com muita preguiça, leu os textos da última aula. Esse termo, com muita preguiça, é uma explicação sobre quem? Maria Eduarda, certo? Então, aqui é um aposto e aqui temos o vocativo, tá? Indo agora para os dois pontos. Dois pontos, ele é um sinal que é utilizado geralmente antes de uma explicação. Então, eu vou iniciar a explicação, uso dois pontos. E também para introduzir uma fala ou indicar uma enumeração, tá? Exemplo. Aqui é um exemplo de um fragmento de uma fábula, em que tem: a raposa falou para o corvo, deixe-me ver esse pedaço de queijo. Então, o que acontece? Quando eu vou dizer que a raposa vai falar algo, o que eu coloco? Os dois pontos, porque eu vou introduzir uma fala. Essa aqui é a maneira mais simples que a gente conhece. Mas também ela pode aparecer assim, ó: a prefeitura pretende fazer as seguintes obras. Que obras são? Ampliação das avenidas, construção de viadutos e novos hospitais. Isso aqui, por que foi utilizado esses dois pontos aqui? Porque eu vou iniciar uma enumeração, que consequentemente também é uma explicação. Eu estou dizendo o que a prefeitura vai fazer, tá? Então, também é utilizado os dois pontos dessa maneira. E como também é uma enumeração, olha aqui, ó, a vírgula aparece. No próximo temos aqui o travessão, que é esse aqui que a gente acabou de utilizar na fala, que é o que a gente mais utiliza, que ele é utilizado em frases diretas, dito por alguns personagens, igual foi feito aqui, para indicar diálogo, tá? Que é o que a gente mais conhece. E também, pessoal, ele pode ser utilizado para substituir as vírgulas, ou seja, ele também tem função de separar uma explicação. Por exemplo, eu até peguei aqui a mesma frase, ó: Maria Eduarda, com muita preguiça, leu os textos da última aula. Perceba que anteriormente era a vírgula aqui, ó. Só que aqui, como é uma explicação, eu também posso substituir pelo travessão. Então, professor, quer dizer então que quando eu for explicar algo, eu posso colocar tanto a vírgula quanto travessão? Sim, pode utilizar os dois sem nenhum problema, certo? Indo agora para o ponto de interrogação. Ponto de interrogação, pelo amor de Deus, muito simples, né? Aquele quando eu faço pergunta direta, eu faço uma pergunta diretamente a alguém. E aqui o que temos? Agora, observação e cuidado com isso aqui, ó. Dependendo do contexto, esse sinal ele pode indicar espanto, surpresa, raiva e por aí vai. Então, dependendo da situação, esse sinal de interrogação não indica só uma pergunta, ele vai indicar algo a mais, tá? Então, um exemplo: se eu pergunto, você fez atividade?
É uma pergunta direta, né? Só que aí o outro aluno que não fez se espanta e diz assim: o quê? Quando ele fala o quê, é porque ele está espantado. Então, além de indicar uma pergunta, uma dúvida, também indica um espanto dele, tá? Então, só cuidado com esse sinal de interrogação. Ele não indica às vezes somente uma pergunta, ele pode indicar uma surpresa, um espanto, dependendo do contexto. Indo agora para o sinal de exclamação. Esse sinal de exclamação a gente já conhece, é aquele utilizado para destacar uma expressividade. Essa expressividade pode ser vários tipos de sentimentos: surpresa, susto, ordem, entusiasmo, espanto. Então depende muito da fala. Então ele é marcado para reforçar esse sentimento, certo? Então temos aqui, primeiro, não faça isso. Quando eu digo não faça isso, olha o sinal que foi utilizado, de exclamação. É para reforçar essa minha reclamação com alguém. Para reticências, elas servem para suprimir palavras, textos ou até mesmo indicar que o sentido vai muito mais além, que é aquela ideia de continuidade. E aí temos algumas coisas que ela pode ser utilizada também, como hesitação, que é eu ir falar e não falo, eu paro de falar. Supressão, quando eu começo e não encerro minha fala, e também às vezes dando uma ideia de reflexão, tá? Dependendo do contexto. Então aqui eu tenho um exemplo. Você vai à festa amanhã? Não sei, não estou muito afim. Vou pensar no assunto. Percebam que essas reticências aqui que foram utilizadas, elas não estão dando ideia de continuidade, que é o que a gente costuma ver. Elas estão dando ideia de que a pessoa está assim meio que hesitando, está meio assim ainda enrolando, não está na dúvida. Então, ela, dependendo da situação, ela pode indicar isso também, ó. Não sei, não estou muito afim. Vou pensar. Então ela indica que a pessoa está naquela dúvida ainda, tá pensando, tá hesitando ainda, tá meio que refletindo sobre a ideia, tá? Aqui temos o exemplo de uma carta. Nessa carta o que acontece? Temos aqui o local e data, que a gente já viu que tem que ser colocado, né? São Paulo, 25 de março de 2018. E esse querido Paulo, pessoal, é para quem eu estou escrevendo a carta, certo? Então, quando eu endereço a carta para alguém, eu coloco a vírgula. Lembra o nome disso aqui? O nome disso aqui é vocativo, que é a quem eu endereço a carta. E agora vamos percebendo aqui quais foram os outros sinais que foram utilizados e qual a função deles dentro desses textos. Então, primeira linha. Estou escrevendo para contar minha aventura das últimas férias. Acredita que eu fui visitar juntamente com os meus filhos o zoológico de São Paulo? Então, essa aqui é uma pergunta o quê? Meio que é uma pergunta retórica. Se ele está contando que visitou, então ele vai fazer essa pergunta, já é uma pergunta retórica, é para realmente reforçar, para dar mais ânimo, mais empolgação ao fato que ele vai começar a contar. E aí ele começa a dizer, ele é enorme. Olha o sinal que ele utilizou. Isso aqui é para reforçar que ele ficou muito espantado, ele ficou muito empolgado com o tamanho desse zoológico. E ele vai, tá? Para se perder. Valeu a pena, ou valeu percorrer toda essa distância. As crianças amaram. E olha o sinal que ele usa. Ele vai usar sinais normais, ó. Sinal de pontuação, ponto final, para ir encerrando os períodos dele. Vi muitos animais que eu conhecia somente pela TV. Olha o que ele vai dizer. Vi muitos animais que eu conhecia somente pela TV. 2 pontos. Por quê? Porque ele vai citar quais são os animais. Como é uma citação, ele vai enumerar quais são os animais. Ele vai enumerando e vai colocando o que? Vírgulas, tá? E ele diz: zebras, o leão, a leoa, cobras de várias espécies, girafas, pássaros de muitas cores, macacos, patos, elefantes. E aqui, no finalzinho, ó, reticências. Essa reticência indica que aqui ele viu mais coisas, tá? Não foram só esses animais. Mas o que eu achei mais lindo mesmo foi na girafa. Você precisa ver, tem pescoços grandões. Indo agora aqui para um trecho de uma entrevista. Percebam, na entrevista, quando eu falei que quando é impressa, ela aparece aqui o título, ó, plantar árvores dá mais prazer do que fazer filmes. E aqui vem como se fosse um subtítulo. O cineasta paulista Fernando Meirelles concilia o cinema com o ativismo em defesa das florestas e dedica boa parte do seu tempo a acompanhar as questões ecológicas. E aqui, pessoal, é a apresentação a respeito de quem está sendo entrevistado. Então ele vai dizer quem é esse Fernando Meirelles, a idade dele, o que ele faz, tá? E o que eu quero que perceba é aqui, ó. Aos 56 anos, o cineasta Fernando Meirelles integra a galeria dos melhores diretores do cinema brasileiro. Entusiasta de filmes experimentais na juventude, criou programas para a televisão, trabalhou com publicidade e dirigiu sucessos como Cidade de Deus
em que usou a estética dos videoclipes para retratar a violência do Rio de Janeiro. E olha o que ele vai usar aqui, ó. Travessão, ó. Obra que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2004. Por que ele usou esse travessão? Para indicar uma explicação sobre o filme. Tá? Ele estava falando do filme e como ele vai explicar um detalhe sobre o filme. Que detalhe é esse? Que é uma obra que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2004. Certo? Então percebam o seguinte, que esse sinal de travessão ele não foi utilizado para indicar fala, e sim uma explicação, tá? Só fiquem atentos a este detalhe. Então pessoal, essa aqui foi nossa aula de hoje, espero que tenham compreendido, que tenham gostado. Se cuidem, até uma próxima, estudem, não esqueçam de estudar, que isso é muito importante, e tchau, tchau.